Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Matsubara, sou médico clínico geral e hoje eu estou aqui para apresentar o meu livro, Corpo Leve, Mente Plena e Hábitos Saudáveis. Bom, eu não sei onde você está nessa jornada de perda de peso. Às vezes você já começou uma dieta e falhou, começou a fazer atividade física e acabou desistindo, ou realmente você está conseguindo perder peso. E o meu livro, ele tem 15 capítulos em 115 páginas. O meu intuito em fazer esse livro foi tentar fazer um livro de uma forma diferente, que não englobasse somente aí, a perda de peso, explicando como que acontece, como é que funciona. Meu intuito foi ir além, abordar também aspectos em relação à saúde mental, mudança de comportamento, ambiente, que você deve implementar para perder peso. Bom, cada capítulo tem um propósito no meu livro. O primeiro capítulo ele aborda sobre saúde mental. A saúde mental é muito importante em relação à perda de peso e é muito comum às vezes a gente se perder no meio do caminho nesse processo e acabar abandonando a saúde mental. O segundo capítulo é sobre mindset. Qual o mindset correto para você conseguir aí perder peso? O terceiro capítulo aborda aí a obesidade como doença mental. Entender que não é somente as nossas escolhas individuais que nos levaram a chegar nesse peso, mas sim a forma como o ambiente está estruturado atualmente que nos levam a chegar a esse peso. E daí em diante a gente começa a discutir aí realmente sobre como é que funciona o nosso corpo, para a gente conseguir entender como é que funciona esse processo de ganho de peso, para a gente poder reverter esse processo. O quarto capítulo é o segredo da perda de peso. Nesse capítulo eu abordo aí como que nosso corpo acumula gordura. O quinto capítulo é estruturado em mudança de hábito, em que eu abordo aí as mudanças comportamentais que você deve fazer para que tenha aí um hábito alimentar saudável e comece a implementar também a atividade física na sua rotina. O sexto capítulo aborda um conceito muito importante que é o índice glicêmico. Fica muito difícil se você não souber o que é índice glicêmico, fazer uma escolha correta em relação à alimentação. O sétimo capítulo é sobre a taxa metabólica basal. Meio difícil explicar nesse vídeo introdutório, mas é muito importante você entender esse conceito para conseguir perder peso. Às vezes é o principal erro que eu encontro nos pacientes, é não entender sobre taxa metabólica basal. O oitavo capítulo é como é que você cria um déficit calórico para conseguir perder peso. O nono capítulo é como que você deve estruturar um prato, na verdade, porque tanta informação assim fica confuso, né? Você tem que saber caloria dos alimentos ou não, como eu posso estruturar o prato. Eu abordo aí de uma forma simples como que você deve fazer para conseguir se alimentar de maneira saudável. O décimo capítulo aborda uma coisa que é muito atual, que é como a nossa microbiota nos leva a ganhar peso, ou seja, as bactérias que a gente tem no intestino, sabia que elas podem influenciar nessa questão da obesidade e também na nossa saúde mental. O 11º capítulo é explicando corretamente como é que você deve interpretar a tabela nutricional e se é ou não aí saudável um alimento comparando um ao outro. O 12º capítulo é voltado ao exercício físico e como ele pode contribuir nessa questão da perda de peso. O 13º capítulo é voltado a mitos e verdades na questão da perda de peso. Nessa sessão eu tentei reunir as dúvidas mais frequentes aí que as pessoas têm no consultório em relação a esse tópico. O 14º capítulo, mas não menos importante, é como o sono influencia nesse processo de perda de peso e como ele pode ser um aliado importante nesse caminho. O 15º capítulo e o último é um capítulo voltado estruturalmente para você conseguir pegar esse conhecimento que você adquiriu e começar a aplicar na prática. E no final do capítulo tem ainda anexos complementares de tabelas nutricionais e também aí alguns questionários em relação à saúde mental que você pode responder. Bom, é isso o meu livro. Infelizmente não tem nenhuma fórmula mágica que eu possa te dar para perder peso. Propositalmente eu não abordei aí sobre remédios que te ajudam a perder peso. Eu tentei focar principalmente nesses aspectos de mudança de estilo de vida que vai te fazer você perder peso e manter aí constantemente um peso menor. Mas sendo sincero, somente o conhecimento não vai te fazer perder peso. Se fosse assim, não ia ter tantos médicos às vezes sofrendo com o mesmo problema da obesidade, porque conhecimento eles têm. Então, se você se interessou por esse livro, eu vou precisar também do seu comprometimento. Comprometimento em ler aí as páginas do livro, os capítulos e tentar aplicar na sua vida. E eu quero deixar também aqui o meu comprometimento. No final do livro, eu deixei ali o meu e-mail, se vocês quiserem depois entrar em contato, dando seu feedback em relação ao que eu posso melhorar ou adicionar, ou se ficou alguma coisa meio difícil de interpretar no livro, pode me enviar, que eu vou ficar muito feliz em responder e ajudar vocês. O intuito vai ser aí ser o seu companheiro nessa jornada de perda de peso, que é muito difícil. Mas aí, você topa? Clica aqui no link para saber mais. Obrigado e até mais.